encontra-se no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. O profeta Ageu encontra-se quase no final do Velho Testamento, 3 livros antes do final do Velho Testamento. E no seu primeiro capítulo, e no verso 1, o profeta do Senhor disse: no ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estocadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Como diz outra versão da linguagem moderna: considerai, pois, então bem o vosso caminho. Analisai-o, refleti, considerai tudo quanto tem acontecido, para que tenhamos chegado a um tal estado de coisas. Meus irmãos, o povo estava na penúria, na miséria, encontrava-se diante de graves problemas. O quadro que o profeta aqui nos traça é um quadro de grande frustração, um quadro de fracasso. Mas ele foi enviado como o pastor para falar àquele povo que se tinha desviado dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, é caso para nós perguntarmos se não está a acontecer hoje o mesmo aqui, no nosso Portugal, na nossa Europa, no nosso mundo. As guerras continuam, agora mais na Síria, no Médio Oriente, no Iêmen. Esta manhã, um atentado ceifou mais 50 vítimas. A imoralidade, a corrupção, a desonestidade, a tragédia que se abateu realmente sobre todos nós, leva-nos a refletir o que aconteceu. O que é que está a acontecer? O Banco Mundial diz que metade da população do mundo hoje vive com 2 euros por dia. O que é que aconteceu ao nosso mundo? O que é que está a acontecer
à nossa gente. É verdade que a sociedade procura levar-nos a não pensarmos nestas tragédias e leva-nos para um caminho ilusório. Há muita gente mesmo que não quer pensar em coisas tristes, mas são as realidades, é a verdade que nós estamos a viver. E sabemos que o dom de meditar, o dom de refletir, diferencia o sábio do ignorante, do néscio. É por isso que a nós nos compete examinar, refletir, para sabermos como está realmente o nosso caminho. Considerai que lugar tem tido Deus na vida de cada um de nós. O povo de Israel tinha-se afastado do Senhor, preocupava-se agora com as suas casas estocadas, preocupava-se com os seus apartamentos, com os seus resorts, preocupava-se com tudo aquilo que era para eles agradável. Mas Deus foi afastado da sua vida. É por isso que o profeta é enviado para dizer: considerai, vede, examinai, aplicai bem à vossa vida o que a palavra do Senhor nos ensina. Muitas vezes, meus irmãos, nós perguntamos: o que é que devemos considerar? O que é que devemos refletir? Qual é a mensagem que o Senhor me quer dar para que eu possa mudar de rumo? Todos nós erramos. A própria palavra do Senhor nos diz que todos pecaram, todos nós transgredimos. Não há ninguém perfeito, não há ninguém que não cometa erros. Mas aquilo que o Senhor nos pede é que nós nos afastemos deles e aconselha-nos o arrependimento, para que não prossigamos por esse caminho. Um famoso escritor, Steinbeck, escreveu um conto que nos fala de um homem que encontrou uma grande pérola. Mas a pérola tinha um defeito e ele achou que era importante tirar aquele pequeno defeito da sua pérola tão valiosa. E pensando que podia remover o defeito, ele começou a tirar capa após capa, camada após camada. E realmente é verdade. O defeito desapareceu, mas já não havia pérola. O que é que Deus nos aconselha? O que é que Deus nos pede? Deus pede-nos que nos arrependamos. Aquilo que o Senhor Deus nos propõe é que nasçamos de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É por isso que nós devemos procurar saber o que está errado, o que não está certo no nosso coração, para nos afastarmos de tudo isso que não agrada ao Senhor. Pensai, meus irmãos, nas escolhas que fazeis a cada dia, a cada momento. Quando sairmos daqui esta manhã do nosso culto, nós vamos fazer escolhas. Que escolhas vamos fazer? Sansão lembrou-se muito tarde que a sua desgraça começou quando ele se namorou de uma mulher que não temia a Deus, mas era demasiadamente tarde.
A escolha que fez foi trágica. O filho pródigo deixou a casa de seu pai e só quando estava na maior miséria, então considerou o seu caminho e voltou para a casa do pai. Depois de meditar a só, é que Pedro reconsiderou o que tinha feito, as graves consequências de haver sido infiel a Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos de considerar muito todo o nosso viver, a cada passo, a cada momento, nas decisões que fazemos, nas atitudes que tomamos, nas palavras que dizemos. Um dia uma jovem foi ter com o pastor e disse-lhe: pastor, eu quero ser batizada. Ela era uma jovem conhecida, com um comportamento pouco recomendável. E o pastor disse-lhe: mas tu és pecadora. Sim, eu sou pecadora. Mas há uma grande diferença agora dentro de mim, no meu coração. Antes eu corria para o pecado, mas agora que encontrei Cristo, corro, fugindo do pecado. E é esta diferença na minha vida que me leva a dar testemunho da minha fé. Meus irmãos, nós temos de considerar bem os falsos caminhos da vida. Diz a Escritura que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Não nos podemos conformar com este mundo. Nós necessitamos muito de voltar a refletir acerca do significado de sermos a luz do mundo, de sermos o sal da terra. Vamos nós continuar a viver como o mundo vive? Quando a Escritura nos aconselha, nos diz claramente: não vos conformeis com este mundo. O que é que está a acontecer com o povo de Deus? Uma última estatística que lemos diz-nos que no Brasil 40% do seu povo ou são evangélicos ou simpatizam com os evangélicos. Meus irmãos, pedimos tanto ao Senhor que esse fermento levede toda a massa e o Brasil venha a ser realmente uma nação que glorifica o nosso Pai que está nos céus. Devemos pensar seriamente. Nós aqui, individualmente, sem olharmos para tudo quanto nos cerca, o que acontece dentro do nosso coração. O salmista dizia, no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quando nós olhamos para dentro de nós, o que vemos? Muitas vezes não queremos olhar. E por isso nos distraímos a olhar para os outros. Nós preferimos olhar para os outros. Mas quando olhamos para dentro de nós, que espécie de homem está dentro de nós? Que espécie de mulher está dentro de nós? Mas mais do que isso, quando olhamos para dentro de nós, que espécie de crente está dentro de nós? Um certo pintor fez um belo quadro. Era uma tela preciosa. Um quadro admirável. Mas de repente ele notou que havia algumas manchas
que ele não queria que estivessem no quadro. E começou a retocar o quadro. Fez várias tentativas, mas as manchas permaneciam. Então, finalmente, ele descobriu que eram as tintas que estavam estragadas. Não eram boas. E por mais que ele fizesse, o quadro ia permanecer com manchas. Meus irmãos, que tintas usamos nós no nosso pensamento, no nosso coração? O que é que está a acontecer conosco no dia a dia do nosso viver? O que é que precisamos nós ainda de fazer para que o Senhor se agrade do quadro da nossa vida, deste bom e fiel filho? Davi não olhava para o que era. Foi necessário que o profeta lhe apresentasse um quadro de um homem que era assassino, que era cruel, que era malvado. E o profeta Natan perguntou a Davi: o que é que devemos fazer a esse homem? A esse homem que eu te retratei, a esse homem que existe, o que é que devemos fazer, ó rei? E o rei respondeu: esse homem é digno de morte. O profeta disse-lhe: tu és esse homem. Ele não tinha olhado para si. E quando olha, ele é capaz de cantar o Salmo 51. É capaz de cantar ao Deus que o recebe, que o aceita depois do seu arrependimento, depois das suas lágrimas, depois de tanta dor, depois de ele decidir voltar-se finalmente para aquele grande e glorioso Deus. Mas, meus irmãos, não quero terminar sem vos dizer que é necessário considerarmos também o que Deus tem feito, o que Deus quer fazer por cada um de nós, dando-nos Jesus Cristo. Considerai bem o vosso caminho, pois tendes um Deus maravilhoso, um Deus que é forte. Se a nossa vida está com dificuldades, com problemas, Deus deu-nos um Deus forte. Se nós estamos com tribulações, com dificuldades, se há falta de paz na nossa vida, sabei, meus irmãos, Ele deu-nos o príncipe da paz. E se às vezes nos sentirmos sós, e se não temos forças de continuar, devemos considerar que Ele nos deu o Emmanuel, o Deus que está conosco. Foi por isso que um dia alguns começaram a deixar o Senhor. O Senhor teve necessidade até de perguntar: e vós? Quereis também deixar-me? E Pedro respondeu, como certamente responderá a nossa alma nesta manhã: e para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Neste tempo, meus irmãos, quando semeamos muito e recolhemos pouco, quando comemos, mas não nos fartamos,
quando bebemos, mas não nos saciamos, quando nos vestimos, mas ninguém se aquece. E aquele que recebe salário num saco furado. Para que iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Amém.